Bom dia. Bom dia. Estão acordados? Depois de vigília, fazer essa pergunta é cruel, né? Mas vamos tentar viver um pouco mais esse momento que Deus tem para nós hoje. E como continuidade um pouco de ontem, eu gostaria de pegar com vocês novamente o nosso Salmo 50, que é a rema que Deus nos deu para esse retiro. Gostaria de pegar com vocês os dois últimos versículos. Digna-te favorecer Sião e reconstrói a muralha de Jerusalém. Então aceitarás sacrifícios legítimos, ofertas e holocaustos. Então sobre o teu altar simularão bezerros. Depois de toda a confissão da culpa, de toda a recriação que Deus faz do penitente que canta esse salmo, que rasga o seu coração com esse salmo, vem esses dois versículos, que na verdade são um acréscimo, exílico, são um acréscimo nesse salmo que o atualiza para a história do povo de Israel. O povo que lê esse salmo como o período de sua purificação no exílio e que anseia novamente a oferecer os sacrifícios a Deus. Deus que privou o povo do sacrifício, que privou o povo do seu culto, mandando para a Babilônia. Deus purifica esse povo na Babilônia, reconstrói o povo, e agora o povo pede a Deus a graça de reconstruir Jerusalém para poder então oferecer os sacrifícios. Assim, então, o salmo que já existia se tornou atual na história do povo de Deus. E nos diz algo muito interessante, porque não teria sentido Deus fazer uma nova criação, não teria sentido aquela tríplice epiclese que nós meditávamos ontem, se não fosse para restabelecer um sacrifício legítimo, aceitável a Deus, verdadeiro. Nos lembremos que no Salmo 49, Deus falava sobre o sacrifício. Falava que o problema não era a forma, era o conteúdo, não era o coração que não estava unido ali àquele sacrifício. E agora Deus vai oferecer ao povo um culto verdadeiro, um culto legítimo, que vai aparecer em tantos outros profetas, de forma tão bela lá em Malaquias, quando fala também da purificação dos levitas, aquele texto que sempre fala a nós sacerdotes e aqueles que caminham ao sacerdócio. Mas o porquê, então, do tema do sacrifício aqui? Porque o sacrifício é aquilo que religa a Deus. Como não lembrar, por exemplo, da profecia dos ossos secos, que Deus faz juntar os ossos, faz ter a carne sobre os ossos, mas é preciso uma ligação com Deus, que é o Espírito, que é o derramamento do Espírito que vem dos quatro cantos da terra e levanta um exército. E aí a palavra de Deus fala de que ele não esqueceu do seu povo, de que Deus ele tem o poder para recriar. Então, o tema do sacrifício ele é muito importante aqui no nosso Salmo, porque ele religa o homem a Deus que havia se distanciado do pecado. O sacrifício é, de certa forma, a reconciliação que aquele ato judicial que nós falávamos ontem requer, como desfecho de toda a querela ali entre a parte ofendida e a parte ofensora. Por isso, essa recriação
e esse sacrifício estão muito unidos, porque é preciso que a vida e o coração concordem com o culto. Essa foi sempre a queixa de Deus em relação ao culto de Israel, que o coração estava distante, que a vida não condizia com aquela oferta toda. E é também um pouco que Deus falava para nós naquela profecia acerca do perfume do incenso. E ontem, quando nós rezávamos, Deus me fazia lembrar de um espírito imundo que atinge muito a nossa vida sacerdotal, a vida de quem está unido ao culto, que é Belial. Belial é o espírito a quem serviam os filhos de Eli, que viviam a orgia no templo. E Belial ele tem uma ação muito singular. Belial, até mesmo no satanismo, ele é um demônio que não quer para si templos, que não quer para si cultos. É um demônio oculto. Belial, ele se esconde no templo. Belial, ele se esconde nas coisas sagradas. E a ação principal de Belial é fazer que o culto que nós oferecemos a Deus se torne um culto a ele. Porque esvaziado. É um demônio terrível, é um demônio de orgia, é um demônio de todo tipo de corrupção sacerdotal. Porque ele quer justamente isso. Quer habitar nas torres das igrejas, quer habitar naqueles que clamam, né, que falam, que anunciam a palavra de Deus. E quando nós deixamos que o nosso culto, que o nosso serviço a Deus, a nossa adoração se esvazie, como Dom Dominique nos falava, nós acabamos nos tornando servos de Belial. E é preciso a gente estar atento a isso, porque ele vai sempre tentar corromper. É um demônio que sempre tentará contra os sacerdotes. Bom, de nada então serviria a nova criação, aquilo que Deus faz, se não culminasse, meus queridos, na nossa união com Deus. Deus não nos recria para nos deixar ao léu, para que depois venham 7 demônios piores do que aquele que saiu. E é interessante que ontem a intercessão dava uma palavra também acerca da reconstrução de um vaso. A visualização que Deus dava à intercessão era mais ou menos de que estava no Renascem se fazendo, se remodelando, se restaurando um vaso que não ficaria vazio, que seria preenchido pela graça do Espírito Santo. Parece óbvio, mas, meus queridos, é muito importante prestar atenção nisso, porque tantas vezes nós sofremos, no bom sentido, nós recebemos de Deus uma nova criação, Deus nos fala tantas coisas, Deus realiza tantas coisas, e acontece conosco o que São Pedro fala na sua carta, a porca lavada voltou à lama e o cachorro ao vômito. Então, Deus ele está nos alertando de que o que Ele está fazendo em nós não é uma graça momentânea. O que Ele está fazendo em nós, se nós deixarmos de fato Ele agir em nós, como nos falava a Beata Helena Guerra na frase, no pensamento que rezávamos ontem, se nós deixarmos, Deus fará que o nosso coração esteja preenchido, ou seja, que nós estejamos unidos profundamente a Ele. Por isso, o segundo passo, o segundo momento do avivamento, como falava ontem na introdução, é justamente a união da alma com Deus. Já lemos muito sobre isso, provavelmente, mas eu queria meditar um pouco mais com vocês.
O que fica aqui no Salmo como um desejo, né, aquele suspirar pós-exílico com que se conclui o nosso Salmo, ele se realiza plenamente para nós. Em que momento? Em que momento? Sobretudo na Eucaristia. Aquela união, aquele sacrifício legítimo, aceitável, plenamente, verdadeiramente aceitável a Deus, se dá na Eucaristia. Sendo assim, meus irmãos, nós temos, sobretudo quem pretende ter uma espiritualidade, né, de Pentecostes, uma espiritualidade carismática, nós não podemos perder de vista, portanto, que a Eucaristia é para nós a grande fonte de avivamento. Por isso, insisto, o nosso avivamento é diferente do avivamento protestante. A nossa concepção de avivamento, ela é distinta, porque nós temos como fonte, como tudo na igreja, a Eucaristia. Porque, meus queridos, que outra união maior nós podemos ter com Deus do que a comunhão eucarística? Do que esta união com Jesus na Eucaristia? É bonito nós recordarmos o que a igreja nos ensina sobre isso. O catecismo, quando nos fala dos frutos, né, do sacramento da Eucaristia, dos frutos da comunhão, lá no número 1391, diz algo que acho que pode nos ajudar na nossa oração. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo como fruto principal a união íntima com Jesus Cristo. O que faz, meus queridos, o Espírito Santo conosco, se não ter esta união íntima, esta intimidade profunda com Deus? Na Eucaristia, isso se realiza em nós. Por isso, queria também chamar a atenção um pouquinho para uma prática que tem crescido muito nos nossos, entre os consagrados e entre aqueles que se preparam, às vezes, à consagração, que é o problema da comunhão sacrílega. Meus queridos, nós às vezes estamos tão fechados no pecado, tão fechados em nós mesmos, que por nossa vaidade, para que as pessoas não pensem nisso ou aquilo de nós cometemos o grande e terrível pecado de comungar de forma indigna, de comungar com pecado mortal. Gente, isso seca a nossa alma. Isso se torna um verdadeiro sacrifício abelial. O que mais o demônio quer do que profanar o Cristo? O que mais o demônio quer do que profanar o Cristo pelas mãos, pelo coração daqueles que se dizem amá-lo e servi-lo? Gente, se aqui o catecismo nos ensina que o fruto principal da comunhão eucarística é esta íntima união com Deus, o que nós fazemos com uma comunhão sacrílega? Por isso, sabe, fuja disso. Fuja desse pacto com Belial que tantas vezes alguns de nós acabamos fazendo. Não é um pecadinho simples. Tem uma grande perversidade isso. E fere, né, de forma profunda a nossa união com o Senhor. Fere, profana de uma forma cruel essa união com o Senhor. Então, peçamos a Deus que nos livre disso. Se não deu tempo de se confessar, não comungue, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faça esse pacto com Belial, porque a tua vida espiritual vai cada vez mais sendo destruída. Comunga-se a própria condenação, nos diz São Paulo.
Nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus nos fala. A gente não é brincadeira. Número seguinte, o que o alimento espiritual produz na nossa vida corporal, realiza-o a comunhão de modo admirável na nossa vida espiritual. A comunhão na carne de Cristo, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Quando começamos lá na renovação, aprendemos sobre o batismo no Espírito, o que nos fala lá, né, a questão lá, o ensinamento sobre o batismo no Espírito, que é um reavivar, né, um potencializar, um tornar atual as graças que recebemos nos sacramentos. Não é isso? Olha o que a Eucaristia faz conosco. Conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Amados, segundo o catecismo da igreja e na nossa linguagem carismática, né, a Eucaristia é um profundo avivamento no Espírito. A Eucaristia é para nós esse avivamento por autonomásia, né, como fala também o catecismo acerca da presença real de Jesus. Se nós nos sentimos arrefecidos, se nós estamos precisando de um novo ardor, não espere você poder ir lá naquele grupo de oração do fogo para você ser reavivado. Você tem diante de você a fonte do avivamento. E amados, se nós começamos a viver de forma carismática a nossa comunhão, se nós como os santos, como tantos santos experimentaram esse fogo ardente do Espírito a partir da comunhão eucarística, nós vamos renovar a nossa vocação e renovar o nosso sacerdócio. Mas é preciso que a gente acredite naquilo que está diante de nós. Acredite que nós não estamos ali cumprindo um rito exterior. Nós estamos diante da fonte do avivamento, diante daquele cujo lado fez jorrar sangue e água, aquele vidro, aquele frasco de alabastro que foi quebrado e derramou o seu perfume, que é o Divino Espírito. E mais, nós temos ele dentro de nós, o que nos falta para ser revigorados. Tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas, assim também a Eucaristia fortifica a caridade, que na vida cotidiana tende a enfraquecer-se. E esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Dando-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nele. Oh meu Deus, é tudo que a gente está rezando e está pedindo. Tudo que nós desejamos como avivamento vem para nós pela Eucaristia. A Eucaristia fortifica a caridade. Gente, caridade, amor. Fortifica o amor que vai enfraquecendo pelos nossos pecados veniais, pelas nossas quedas cotidianas, pelas nossas imperfeições. A Eucaristia fortifica o amor. Você tem noção do que significa essa palavra? Quem está fraco no amor, quem está caído, quem não tem mais aquele elan, quem está naquele desgosto das coisas de Deus, se você se abre, se você dá essa permissão para Cristo, se você comunga de forma digna para receber os frutos, né, como nos ensina a igreja, a Eucaristia fortifica a caridade. Nos torna capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas. Não precisamos de uma hora de oração de libertação para isso. Se nós somos dóceis à Eucaristia. Aquelas tuas dependências, aquelas tuas ligações perigosas, aquelas coisas que estão te arrastando, deixa a Eucaristia
Quebrar essas ligações é uma fonte de libertação, gente. Não precisamos pegar nada dos irmãos evangélicos. Não precisamos multiplicar as nossas orações se nós vivemos de forma intensa e carismática o dom da comunhão. Olha, e nos ajuda também a nos radicarmos nele, a firmar as nossas raízes nele. Não tem avivamento melhor. Quando era seminarista, o nosso seminário, acho que isso foi só no nosso, acho que isso não acontece no de ninguém não, né? Nós que convivíamos com os colegas, começamos a perceber que tinha alguma coisa estranha. Graças a Deus, né, a gente sempre teve liberdade de ter grupo de oração no seminário. O grupo de oração do seminário tem 32 anos. Né? Começou com Dom Gilson lá, né? Era muito engraçado ele contando que eles botavam um radinho lá com a fita cassete, né, e ficava lá rezando diante do Santíssimo, né? Já era o grupo de oração. E a gente começou a perceber que tinha algo estranho, que os nossos irmãos que estava um clima pesado na casa, né? Sempre lá se teve o costume, creio que é normal dos seminários, mesmo depois das completas, uma boa parte dos seminaristas ainda permaneciam 15, 20 minutos na capela, né, adorando, rezando, fazendo exame de consciência. E começou uma coisa estranha, terminava as completas, todo mundo trilhava, né? E a gente, que era do grupo de oração, foi rezar a esse respeito, porque o grupo de oração no seminário sempre foi, e isso até o reitor reconhecia, que na época era Dom Gilson, bispo auxiliar de Salvador. O grupo de oração sempre antecipava um pouco as coisas que iam acontecer no seminário, né? Era muito engraçado. Né? Sempre Deus dava uma palavra. Então, né, o nosso reitor ele sempre às vezes perguntava o que Deus falou no grupo de oração, quando ele não ia, né, também, e ficava lá de trás escutando, né? Então, e Deus mostrava para a gente uma coisa interessante, que o problema do seminário, aquele problema que a gente estava vendo, estruturalmente estava tudo perfeito, mas que a gente estava sentindo era uma crise eucarística. E aí a gente intensificou a oração e começou a ver, e de fato, Deus mostrava, né, que a missa no nosso seminário era, e acho que ainda é, né, meninos, 10 para as 6 da manhã, né? A delícia. Né? É fácil participar da missa 10 para as 6 da manhã? Não é fácil nem difícil, adivinha. Quantas vezes o Senhor se ofereceu sozinho ali, porque estava todo mundo lá dormindo, né? E isso traz histórias do seminário fantásticas, né? O sacristão que acende a vela e enfia o fósforo aceso dentro da caixa de fósforo, aquilo explode assim na mão, né? Foi coisas assim. Embora toda a dificuldade de viver a Santa Missa, aquele horário, né, do poder das trevas, a gente tentava, né? Tinha gente que participava em pé, tinha gente que abria no frio, Petrópolis faz um frio tremendo, né? Em pleno junho, abria a janela da capela para não dormir, né? E isso começou a não acontecer mais. Nós víamos que o pessoal entregava o espírito mesmo, né? Sentava na cadeira, emburrava a cara e dormia. Né? A adoração ao Santíssimo, toda quinta-feira tem adoração no seminário. Também um outro horário do Poder das Trevas, né? Que é de 6 às 7, aquele horário depois do futebol. Está todo mundo acabado. Mas também o pessoal rendia o espírito. A gente começou a perceber que muitos irmãos começaram a faltar à missa de manhã, com a desculpa de que tinham perdido a hora. E lá em Petrópolis a coisa era bem rígida, né? Para alguém ter a coragem de faltar à missa com o nosso reitor, que era bem linha dura, né?
O cara tinha que estar com coragem, estar com disposição, né? Isso começou a acontecer, sabe? Gente que faltava 2, 3 missas às vezes na semana. E a gente foi percebendo isso, que de fato o clima que se estava vivendo, né, era uma crise de Eucaristia. O cume foi quando a gente sempre fazia de 3 a 4 vigílias por ano no seminário. O pessoal começou a reclamar de vigília, né? Vai assim, não, para com isso. Aí fomos falar com o reitor, né? Enfim, se deu uma melhorada, começou a fazer algumas formações a esse respeito e a questão melhorou. Mas, gente, o que aconteceu? O que acontece com a gente? Nós arrefecemos na fé, na esperança e na caridade. Se nós abandonamos a Eucaristia, nós nos perdemos nas virtudes teologais, naquilo que é a nossa alma. Arrefecemos no crer, né, na fé, naquilo que encerra o sacramento. Quantas vezes a gente se aproxima como se estivesse se aproximando de qualquer coisa? Nós paramos de esperar o que ele promete. Tudo isso que nós vimos, que o catecismo da igreja não é livro da renovação carismática. O catecismo da igreja nos diz que a Eucaristia faz em nós. E, sobretudo, paramos de amar o que é aquele sacramento. Não tem como a gente viver isso. Então, gente, nós precisamos retomar a nossa vida eucarística de uma forma nova. Porque a Eucaristia, na ação do Espírito Santo que existe nela, e vocês conhecem a citação de Santo Efrem, que quem comunga o corpo do Senhor comunga espírito e corpo e tudo, espírito e fogo. A Eucaristia, ela vai nos configurar aquele que nós amamos. Nós precisamos viver isso. Se isso é verdade, se isso é fundamental para todo cristão, imagina para nós, que buscamos uma consagração a Deus. Imagina para nós. Santa Teresinha, numa das suas poesias, ela fala, né, que só Jesus pode tocar as cordas do seu coração. E vi uma palestra do Padre Letel, que é o postulador do doutorado de Santa Teresinha, que ele explica um pouco sobre o que Teresinha está se referindo, né? Aquela, se não me engano, é de Santo Agostinho, não me lembro, mas que se fala que o coração humano é como uma lira de 4 cordas. E que para que nós sejamos felizes, para que nós estejamos bem, é preciso que essas cordas estejam em sintonia para que saia a música da nossa vida. É preciso que estas cordas toquem de forma harmoniosa. E o Padre Letel diz que essas cordas são as seguintes: paternidade, filiação, fraternidade e esponsalidade. Todo ser humano nasceu para viver essas 4 cordas. Essas 4 cordas precisam estar bem resolvidas dentro do nosso coração. A paternidade, né, nós vivemos de uma forma muito bela. Né, somos pais de uma multidão. Né, vivemos a filiação de muitas formas. A filiação aos nossos pais, a filiação espiritual às nossas madrinhas de oração. Né, vivemos essa filiação. Somos chamados a viver a fraternidade em tantos níveis, né? Agora, tem um problema. Como que nós podemos viver a corda da esponsalidade? E justamente por nós não sabermos como viver a corda da esponsalidade, é que acontece tanta atrocidade aí na vida sacerdotal, na vida consagrada em si. É preciso que a corda da esponsalidade do nosso coração seja tocada de forma harmoniosa. E aí vem Santa Teresinha. Só Jesus pode tocar as cordas do meu coração. Meus queridos, nós somos chamados a deixar que o Senhor toque a corda da esponsalidade em nós.
O que significa isso? Eu, cada vez mais, na minha vasta experiência de 5 anos de padre, né, assim, na minha vida sacerdotal, ainda muito, né, inicial, muito pequena ainda, uma coisa Deus tem me convencido cada vez mais, que nós só podemos viver o nosso sacerdócio se nós o vivermos de forma esponsal. Se nós, deixando de lado toda a besteira machista, né, de que eu não posso ser esposa de nosso Senhor, né? Há uma esposa, né, há uma entregue. Se nós não vivermos, não deixarmos que o Senhor nos faça verdadeiramente almas esposas, se nós não vivermos a esponsalidade ao Senhor, nós viveremos como solteirões. E consagrado, celibatário, não é sinônimo de solteirão. Nós precisamos ter o nosso coração comprometido, nós precisamos deixar que o Verbo encarnado, o Verbo que se fez homem, que conhece as nossas necessidades mais profundas e íntimas, possa saciar essas mesmas necessidades. Possa saciar no nosso coração toda a necessidade que temos de ser amados. E não amados apenas como pai, como filhos e como irmãos, mas de ser profundamente amados, de experimentar este fogo ardente de amor no nosso coração. A Eucaristia, meus queridos, é uma oportunidade tremenda. Ou esquecemos, né, que toda a liturgia ela tem esta conotação esponsal, esta questão de união, de conhecer a Deus no sentido bíblico, né? Nós somos chamados a isso. Deus, nos profetas, fala o tempo todo deste amor esponsal, deste amor ciumento. E para nós a Eucaristia realiza tudo isso. Se nós somos atingidos na nossa vivência eucarística, nós somos atingidos no âmago da nossa vida e não conseguiremos mais viver essa esponsalidade. Vem o nojo das coisas sagradas, a missa se torna um peso. Não responda para mim, responda para você. Quantas vezes a missa no seminário foi um peso para você? Gente, olha a nossa ruindade. A missa que você anseia tanto desejar com, né, plumas e paetês, você sente nojo dela, ela é difícil para você, tem dia. Porque estamos arrefecidos no amor. Porque, na verdade, talvez a gente se prenda à exterioridade do sacrifício, da liturgia, e esqueçamos que nós, ao mergulharmos no sacrifício eucarístico, nós estamos nos unindo ao amor da nossa vida. E a celebração no altar, ela tem que ser a expressão desse nosso amor. Em todos os atos, não apenas nos paramentos, no incenso maravilhoso, cheiroso da sei lá, de quê? Da Milagros. Nós temos que aqui fazer do altar o nosso leito nupcial, onde nós entregamos tudo, onde nós deitamos a nossa vida, onde nos unimos ao crucificado, subimos a cruz com Ele. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar que Jesus toque. A nossa união com Cristo nos faz nos esvaziarmos de nós mesmos para assumir a vida do amado, assim como Ele fez conosco. Esvaziou-se de si para assumir a nossa vida. Isso é união. Isso é estar profundamente concorde com o sacrifício eucarístico. Isso é fazer-se Eucaristia, que é a nossa vocação. Nós temos que nos tornar Eucaristia. Concretamente, nos tornamos com os nossos sacrifícios diários, com a dificuldade de participar da missa no horário do poder das trevas. Quem já viu como é que faz azeite? Azeite bom, extra virgem. Se esmaga as azeitonas, não é verdade? Se esmaga e deixa gotejar o óleo.
Alguns místicos falam, né, da união com Deus como esse processo. Pelo nosso sacrifício, pelo sofrimento, pela ausência de Deus, nós somos tantas vezes triturados para que se destile o óleo do amor. Meus irmãos, e quando aprouver a Deus, Ele envia o fogo do Espírito, que acende as lâmpadas do nosso amor com esse óleo destilado. Unir-se a Deus, unir-se a Jesus na Eucaristia, é unir o nosso sacrifício diário, a nossa dor diária, a nossa frustração com aquela pastoral, a nossa frustração com o formador, unir o nosso sacrifício diário, a nossa dor diária, o óleo que foi destilado gota a gota, porque nós fomos esmagados, unir o nosso sacrifício ao de Cristo. E ao receber a Eucaristia, e ao estar unido a ela, como a esposa que espera o seu amado, o Espírito Santo consome esse óleo. O Espírito Santo faz arder esse óleo. E nós vivemos assim como o óleo consumido pelo Espírito Santo, né? O amor entregue. É como o fogo desta lâmpada que se une, o nosso combustível, a potência do Espírito, brota também o calor, que é uma vida de louvor. Que é uma vida de louvor. O termômetro da tua esponsalidade é se você louva diariamente, se você oferece diariamente um sacrifício de louvor, ou se você vive da murmuração. Gente, quando nós, acabados, nos entregamos a Deus na Eucaristia, quando nós deixamos que o amor dele nos sacie plenamente, nós somos verdadeiramente felizes, avivados, plenos, fecundos, realizados, qualquer palavra você quiser colocar. Aquilo que você busca para a sua vida. Por isso, a Eucaristia, como fonte de avivamento para nós, deve voltar a ser esta fonte de união com Deus. Ela já é, sacramentalmente falando, mas ela tem que ser existencialmente na tua vida. Vamos ficar de pé, vamos pedir essa graça ao Senhor. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, que tantas vezes nós nos aproximamos de Ti como aquele bruto, aquele bronco se aproxima da sua esposa. Tu sabes, Senhor, que tantas vezes nós Te coisificamos. Tu sabes, Senhor, que tantas vezes desgraçadamente nós Te usamos. Quantas vezes, Senhor, nós arrefecemos na fé, na esperança, na caridade. Senhor, Tu também conheces o nosso coração. Tu conheces, Senhor, os nossos anseios. E talvez, Senhor, a nossa frustração mais profunda por acharmos que não temos ninguém para amar, ninguém para chamar de seu. Mas, Senhor, eu creio
que ao nos chamar, Tu quisestes também, Senhor, saciar também esta minha necessidade mais profunda. Por isso nós te pedimos que hoje Tu venhas curar o nosso coração e nos unir a Ti. Recebamos o amado de nossa alma. Encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, só pra Te olhar. Me deixar ser conquistado por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti, Jesus. Quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, e só pra Te olhar. E me deixar ser conquistado por Ti. O que posso fazer? O que posso fazer? Se até a vontade de te amar vem de Ti. Converta-me, preciso voltar ao primeiro amor. O que posso fazer? Se até a vontade de te amar vem de Ti. Converta-me, preciso voltar ao primeiro amor. Eu quero me apaixonar por Ti, Jesus. Quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, só pra Te olhar. Me deixar ser conquistado por Uma vez mais, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, só pra Te olhar. E me deixar ser conquistado por Ti. Meu irmão, quebra o formalismo do teu coração. Apresenta a lira do teu coração a Jesus. Só Ele sabe tocar harmoniosamente a corda do teu coração, a corda esponsal do teu coração. É verdade que você deixou que muitos curiosos tocassem essa corda. Você procurou algum instrumentista que soubesse de fato tocar de forma excelente esta corda. E você só se machucou, só prejudicou o teu coração. Aqui
que você tem se dedicado realmente. Muitas vezes, a corda da esponsalidade não é necessariamente tocada por uma pessoa. Ela pode estar sendo tocada pelas nossas idolatrias. Depõe o teu coração aos pés do Senhor. Biblicamente, o lugar da esposa é aos pés do esposo. Como vemos em Ruth, por exemplo. Coloca o teu coração aos pés do Senhor. Apresenta quais são as feridas, quais são as dificuldades que você tem de se abrir ao amor. Tantas vezes, amados, nós vemos escândalos entre os padres, vemos escândalos nas nossas dioceses e achamos que devemos suprimir esta corda, suprimir os afetos. E explodimos tantas vezes. Ordena os teus afetos. Ordena o sentido da tua vida. Ordena o teu amor àquele que não apenas pode tocar a corda do teu coração, mas aquele que criou a corda do teu coração. Se você tem se sentido frustrado por não ser pai, recupera em Cristo a tua paternidade. Recupera em Cristo a tua fecundidade. É Ele que te fecunda. Qual esposo fecunda a esposa, Cristo te fecunda. Para que você possa gerar. E se você não se coloca como esposa de Cristo, a tua vida, o teu ministério é estéril. Senhor, tantas vezes não nos ensinaram isso no seminário. Senhor, nós não aprendemos a amar tantas vezes. Não aprendemos, Senhor, que Tu nos destes a nossa masculinidade para amarmos a Ti como homens inteiros. E nós, Senhor, nos vemos perdidos com os nossos afetos. Dá-nos, Senhor. Dá-nos ser profundamente apaixonados por Ti. Senhor, qualquer outro que toque a corda da esponsalidade do meu coração me faz prostituto, é amante e não esposo. Por isso, Senhor, vem com o fogo do Teu amor, vem com o espírito de amor, Senhor, desposar os nossos corações. Desposar a nossa alma, desposar a nossa vocação, Senhor. Senhor, nós queremos nos render a Ti, Senhor. E na medida, Senhor, que Tu nos desposas, vá curando, Senhor, os nossos traumas, vá curando a nossa corporeidade, Senhor, tantas vezes ferida. Vai curando os nossos afetos, tantas vezes feridos, Senhor. Vai curando a nossa memória ferida, Senhor. Vai curando, Senhor, a nossa vontade, a nossa inteligência, que não consegue conceber a esponsalidade. Vai curando, Senhor, para que nós possamos nos render, nos unir a Ti de forma profunda, Senhor, de forma plena, de forma feliz. Vem, Senhor. Vem, Senhor, inflama o nosso coração. Queima o óleo, Senhor,
dos sofrimentos que temos vivido até hoje, Senhor, queima com o fogo do teu amor, para que o nosso amor se una ao teu amor, Senhor, e prorrompamos em louvor, em bendição, em dizer para ti as mesmas palavras que tu dizes para nós, Senhor. A nos rendermos, Senhor, por inteiro, a nos rendermos, a não reservar nada. Meu irmão, não reserve nada no teu coração diante do Senhor. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir minha amor como fogo abraçador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor e chamas o teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor e chamas o teu coração aberto, meu Senhor. Mais uma vez, no início, se tu inflamas, pede isso ao Senhor. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde eu quero morar e unir minha amor como fogo abrasador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor e chama do teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor e chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Pede ao Senhor que te dê uma verdadeira adoração. Adoração que une as vontades. Por isso, tenha coragem de ir deixando os teus planos, os teus projetos, a tua vontade rebelde que te leva ao pecado, o teu desejo desordenado de querer encontrar amor onde ele não se encontra. Tenha coragem de se despojar disso diante do Senhor, como a esposa que se despe dos seus ornamentos para ser toda do esposo.
Tenha coragem de despir o teu coração das tuas convicções, dos teus projetos, da tua soberba, para se unir a Ele, à vontade dEle. O que tu queres, eu quero, Senhor. O que tu queres é o que eu quero. A tua vontade é o meu paraíso, Senhor. A tua vontade é o meu gozo, Senhor, a minha alegria. Se una ao Senhor. Se una ao Senhor nesta manhã, unindo a tua vontade. A verdadeira adoração é amar como Ele ama, é se entregar à vontade dEle, é ser um só com Ele. Vamos juntos então, de todo o coração, cantar a segunda parte desta música, entregando a nossa vontade, entregando tudo que somos. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. O louvor me darei. Glória a ti, tua vontade e a minha, uma só. Meu coração e o meu sejam só. Movimento de amor. Seja adorado. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade e a minha, uma só. Meu coração e o meu sejam só. Movimento de amor. Como um fogo abrasador. Clama, igreja, peça. Faz subir tuas centelhas de amor. Me chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor. E chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Com as tuas palavras, clama esse fogo abrasador, o fogo do Espírito. Pede ao esposo da tua alma que venha consumir o óleo que você tem destilado há tanto tempo. Pede que o Espírito Santo venha como um fogo abrasador, como um fogo que aviva, como um fogo que une, como um fogo que purifica o teu coração. Se entrega, se renda, deixe o Senhor te amar, deixe o Espírito te inflamar, te tornar um padre, um seminarista abrasado de amor. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos no fogo do teu amor, Senhor. O Senhor mostra muito lixo sendo queimado.
nos nossos corações. Louvado seja, Senhor. Muitas folhas secas que faziam apenas volume no nosso coração são consumidos pelo fogo do amor expulsal. Os teus amores são como a folha que o vento leva. Eu os consumo, pois sou o verdadeiro amor. Eu te atraí a mim. Eu te seduzi para que viesses aqui. Eu te elegi, eu te elegi. Eu te amo, te amo, te amo. Jogue o lixo fora, venha para mim. Abandone o mau proceder, venha para mim. Eu estou aqui, eu quero te queimar de novo. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia, cantemos isso ao Senhor. Eis-me aqui, abraça-me. Aleluia. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Abraça-me, abraça-me. mais uma vez, eis-me aqui, cante, eis-me aqui. Aleluia, Deus. Eis-me aqui, cante, eis-me aqui. Eis-me aqui, abraça-me, abraça-me. Cante isso ao Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, abraça-me. Cante, eis-me aqui, eis-me aqui. Cante, eis-me aqui, abraça-me. A ponto de só ficar você e o Senhor, cante. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, abraça-me. Declare mais uma vez, cante a Ele. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Somos todos teus, Senhor. Eis-me aqui. Com todo o ministério, erramos ao Senhor. Eis-nos aqui, oh, Eis-me aqui, aleluia. eis-me aqui, Aleluia, Senhor, não nos pertence. eis-me aqui, Abraça-me, abraça-me. fogo que brota não dá. Queima de outra vez, meu amado. Abraça-me, abraça-me, meu Senhor amado. Abraça-me, eu me rendo, Senhor. Adore ao Senhor.
Não há mais nada que nos aprisione do seu jeito, do seu método, com a sua voz. Dê o louvor ao Senhor nesta hora. Entregue sua alma esponsal ao esposo. Ele está aqui no meio de nós. Sim, se deite, se lance, se jogue aos pés do seu amado. Entregue-se a Ele, Ele está no meio de nós. Bendito sejas, adorado, glorificado, exaltado seja agora e pelos séculos. A Ti todo o meu louvor, a minha adoração, a minha ação de graças. Bendito sejas, bendito sejas. Muito obrigado, Senhor, A palavra que o porque Senhor, nos une a Ti. a palavra que o Senhor traz ao meu coração é de que nossa alma, como pássaro, escapou do laço que armara o caçador. Mais uma vez eu vou dizer: nossa alma, como pássaro, escapou do laço que armara o caçador. O Senhor, por meio desta adoração, está devolvendo a alegria ao coração de tantos e tantos nessa manhã. Bendito seja. O Senhor devolve a capacidade de amar. Você tinha deixado isso de lado. O Senhor te dá uma nova capacidade de amar. Aleluia. Que amará o caçador, nossa alma, como um pássaro escapou do laço que lhe amará. Aleluia! Como canto de louvor, entoe. Nossa alma, como um pássaro escapou. Aleluia, Deus! Do laço que lhe amará. O caçador, nossa alma, como um pássaro escapou do laço que lhe amará. O caçador, nossa alma, como um pássaro escapou do laço que lhe amará. Força, igreja, exulta no Senhor. Nossa glorifica o amado de nossa alma. Escapou do laço que lhe amará. O caçador, nossa alma, como um pássaro escapou do laço que lhe amará. Pode ser melhor. Nossa alma, como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Nossa alma, como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Diga para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. E quem acredita nisso, uma grande salva de palmas ao Senhor.